Olá pessoal, esta é a 7ª aula da leitura do livro A Vida Intelectual de Antonin Delmas Saint-Onge. No vídeo anterior, nós tratamos sobre o espírito do trabalho. Nós compreendemos o que o autor trata sobre o fervor da pesquisa, sobre a concentração, a submissão ao verdadeiro, os alargamentos e o senso do mistério. Aqui, nós iremos tratar sobre o preparo do trabalho. Este aspecto é dividido em 3 partes. Nós iremos falar sobre a leitura, a organização da memória e sobre as anotações. Inicialmente, a ideia seria que essas 3 partes estivessem numa mesma videoaula. No entanto, nós vamos aumentar o número de vídeos para que as aulas não fiquem extensas e atendam ao seu propósito. Se este conteúdo está sendo importante para a sua jornada de conhecimento, já vai deixando seu like durante a vinheta. Vamos iniciar nossa aula tratando sobre os aspectos gerais da leitura, especialmente sobre ler pouco. A relação que se estabelece com esse processo de leitura é um ponto crucial para a vida de um intelectual. Acredito que você já deve ter recebido um incentivo para desenvolver uma paixão pela leitura. Desde já eu digo para vocês que Saint-Onge argumenta que não devemos ler apaixonadamente, mas inteligentemente. E para que isto ocorra, é importante que a leitura seja devidamente ordenada e que se evite os seus excessos. Para ponderar essa quantidade disfuncional de leitura, Saint-Onge recomenda que se dê preferência para atividades ao ar livre, tão logo seja cumprida as atividades intelectuais definidas. Em seu livro, quando ele fala de ler pouco, ele está tratando de garantir que não ocorra o automatismo e, por vezes, a própria imobilização por este excedente. E para ter uma lista correta, o intelectual deve evitar aquelas leituras menos substanciais e menos sérias. Se Saint-Onge fosse contemporâneo a nós, é muito provável que ele recomendaria que se evitasse as leituras dos nossos smartphones, especialmente nas redes sociais. E as notícias instantâneas no meio disto é algo que também devemos evitar. Ele recomenda até mesmo que façamos sínteses semanais ou bimestrais a partir de uma postura investigativa, ao invés de uma leitura passiva dos jornais e da imprensa. Eu vou ler para vocês uma síntese do autor sobre essas recomendações. Nunca leiam quando puderem recolher-se. Leiam exclusivamente, excetuando-se os momentos de relaxamento, o que estiver relacionado com o objetivo a ser atingido, e leiam pouco, para não devorar o silêncio. Um segundo processo importante da leitura é saber escolher. E para que você faça uma boa escolha da sua lista de livros, é importante que você estabeleça os bons conselheiros, como falado na aula anterior. Os clássicos, aqueles livros eternos que apresentam verdades eternas, devem ser priorizados. Ao permitir a inclusão de produções atuais, deve-se primar por aquelas que transmitem informação. Num aspecto em que o intelectual pertence ao seu tempo, é preciso sim destinar uma parte do que lhe cabe para os escritores contemporâneos. Afinal, deve-se ler sem preconceito aquilo que se escreve de bom. E não somente saber escolher quais livros, é importante que o intelectual também saiba escolher o que há de bom e de mais valoroso em cada livro. Um outro ponto importante desse processo é que você saiba classificar adequadamente os tipos de leitura. Saint-Onge nos apresenta 4 espécies de leitura e eu vou apresentá-las no seguinte slide. A primeira diz respeito a ter uma formação e ser alguém, uma espécie de leitura de fundo, que ele classifica como leituras fundamentais. A segunda diz respeito a realizar uma tarefa específica diante de certas oportunidades, o que ele chama de leituras ocasionais. A terceira espécie de leitura é aquela que exige empenho e direcionada para o trabalho ou para o bem. Seriam as leituras de treinamento ou edificantes. E a quarta espécie seriam aquelas, dependendo da liberdade, direcionadas para a distração, a leitura relaxante. É importante também se estabelecer uma adequada perspectiva sobre cada tipo de leitura. O processo de julgamento deve ser sempre posterior
ao domínio daquele pensamento a partir de uma adequada disciplina. É importante que se concentre nas leituras fundamentais no início da jornada, numa postura de confiança e passividade relativa com os mentores escolhidos. Saint-Ange recomenda a construção de uma lista, tendo São Tomás de Aquino no seu topo com as doutrinas superiores, 3 ou 4 mentores para a cultura geral, 3 ou 4 mentores para especialidades e 3 ou 4 mentores para cada problema que surgir. Outras fontes ainda podem ser utilizadas para buscar informações. E o importante a ser ressaltado é que a perspectiva para um trabalho a ser realizado, para um trabalho a ser feito, será muito mais enriquecedor num processo de leitura. E nesta linha de enriquecimento da vida e do espírito, Saint-Ange reforça a importância do contato com os gênios. É importante se estabelecer uma postura de respeito aos personagens importantes e aos santos da Igreja Católica. O autor ressalta a importância do grande envolvimento com grandes nomes da literatura, da filosofia, das ciências e da religião. Inúmeros são os benefícios desses encontros e Saint-Ange escreve muito bem sobre isto, sobre o legado desses grandes homens e também sobre os erros cometidos a partir dos excessos. O que é verdadeiro coletivamente é verdadeiro individualmente. Deve-se aprender a pensar adequadamente, sobretudo em contato com os sábios. Mas a própria loucura traz ensinamento. Quem escapa a seu contágio, extrai dela alguma força. Quem tropeça e não cai, dá um passo maior. Um outro ponto essencial no processo de leitura está no fato de conciliar, ao invés de opor, tudo o que dizem os autores. Principalmente quando se realizar leituras fundamentais, evitar a contraposição e tender à conciliação é muito importante. Quando se estabelece esta perspectiva, evita-se a valorização do conflito, tendo em vista a nossa maior importância, a verdade. Não podemos deixar de encarar as coisas sob a perspectiva de uma verdade universal. E a última recomendação do autor sobre o processo de leitura é apropriar-se e viver. É muito importante que se evite automatismos e ritmos mecânicos na leitura. A perspectiva passiva do espírito é importante para a assimilação, mas Saint-Ange incentiva ir além. É preciso alcançar a inspiração dos autores. O que está nos livros é uma ferramenta para alcançarmos o pensamento e a realidade. Vamos encerrar então a nossa videoaula com uma citação do autor sobre como deve ser um livro na vida de um intelectual. Um livro é um sinal, um estímulo, uma ajuda, um iniciador. Não é um substituto e nem uma corrente. É necessário que o pensamento seja nós. Ao ler, não devemos ir aos nossos mestres, devemos deles partir. Uma obra é um berço, não é uma cova. Espero que esta aula também tenha sido útil para a sua jornada de conhecimento. Nos vemos no próximo vídeo. Até breve. Tchau!